Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Em seguida, arrancaram seus olhos, para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Zedequias foi o último rei de Judá, e ele recebeu a autoridade para governar em Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi sitiada mais uma vez, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Então Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Foi nessa época que Ezequiel foi chamado para pregar, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. Deus desejava fornecer esperança necessária ao seu povo escolhido. Por causa da maldade de Israel, o Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra. O povo se tornou cativo na distante terra da Babilônia. Estavam desanimados. A visão do Vale de Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O Senhor apareceu a Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma sensação interna vívida de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. Seu estado seco indica que eles estavam lá por um longo período de tempo. Os ossos também sugeriam que o vale já foi habitado, mas já não estava mais lá. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. De acordo com Ezequiel, a situação era impossível. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Ezequiel recebeu instruções do Senhor para pregar aos ossos que já estavam mortos. Ezequiel estava aprendendo, através de Deus, uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. Existe vida na Bíblia. Ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel testemunhou um evento milagroso. Os ossos começaram a se fundir uns aos outros. Músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos e em breve seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles eram apenas uma multidão de corpos mortos se movendo de forma ordenada. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A visão ficou clara, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu que eles experimentariam um avivamento. Eles haviam sido encurralados e dispersos pela região, e pensavam que tudo estava perdido, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas será revivido, mas também restaurado à sua antiga glória.
Deus prometeu trazê-los de volta à sua terra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus concluiu a visão e então revelou o significado para Ezequiel. Como ele ressuscitaria os ossos desarticulados de Israel que haviam perdido toda a vitalidade. Palavra e Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar a respeito desses ossos, e foi instruído a dizer-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, à medida que Ezequiel obedecia, Deus permitia que os ossos começassem a se unir novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original. Mas a palavra precisava ser seguida pela infusão do Espírito, a fim de que esses corpos recebessem um fôlego e voltassem à vida. Isso é alcançado por meio da palavra no Espírito. Quando algum desses elementos está ausente, o povo de Deus é incapaz de ter uma experiência da presença de Deus entre eles. A visão do vale de ossos secos mostra que não há nenhuma situação que Deus não pode transformar. Nem mesmo a morte é mais poderosa que Deus. O vale de ossos secos é uma mensagem de esperança. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados nos deixaram tão mortos quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou e nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, devido aos seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e direção, poderemos testemunhar um avivamento. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.